Saudações, meus amigos! Tá no ar o Game Shark dessa segunda-feira. Eu sou Bruna Penilhas e vocês estão na casa do videogame aqui na Loading. Mais uma semana começando, a gente tem muita coisa para falar no nosso bloco de notícias. Mas antes, você já sabe, né? Todos os dias aqui a gente destrincha as novidades, as curiosidades e a história de um game diferente. E hoje é dia de falar de mais um game brasileiro que merece destaque por aqui, Dandara. O jogo foi desenvolvido pela equipe mineira da Long Hatch House e publicado pela publisher sueca Raw Fury. Dandara está disponível para Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC e celulares. O jogo pode ser aproveitado na nova geração de consoles via retrocompatibilidade. A aventura traz uma versão inspirada na figura histórica Dandara dos Palmares, como protagonista na luta contra a opressão. Você quer saber mais? Então continua aqui com a gente no Game Shark. Dandara é um jogo de plataforma e Metroidvania, que é como a gente chama os títulos inspirados em Metroid e Castlevania. Nesse tipo de game, é preciso desbloquear poderes para explorar novos lugares no mapa. O querido Hollow Knight é outro exemplo de jogo nesse gênero. O que faz de Dandara ser um game único é o gameplay. No jogo brasileiro, nossa protagonista não pode andar ou pular livremente. A personagem se move apenas saltando entre plataformas revestidas de sal que estão espalhadas pelo chão, teto e outros cantos do cenário. Com o controle nas mãos, você move um cursor que aponta para onde Dandara deve ir. Se a plataforma de sal estiver ao alcance, a personagem rapidamente pula para o local. Essa jogabilidade foi pensada pela Long Hatch House para que o jogo funcionasse tanto nos controles e teclados, como também nas telas sensíveis ao toque. Quando o desenvolvimento de Dandara começou, a equipe brasileira já tinha ideia que o próximo console da Nintendo, o Nintendo Switch, teria uma tela touch. Trabalhar em um gameplay que funcionasse tanto no controle como nas telas sensíveis ao toque fez toda a diferença para Dandara. O jogo foi muito bem recepcionado tanto nos consoles como também nos celulares. O game faturou, por exemplo, o prêmio de Jogo do Ano na Apple TV. Para se dar bem em Dandara, é essencial saber pular rapidamente entre as plataformas de sal e ser rápido para lidar com os inimigos pelo mapa. A protagonista começa o game com um botão de tiro básico, que pode ser carregado e dispara 3 flechas a uma curta distância. O jogo não tem gravidade, fazendo com que as salas possam ser exploradas em todas as direções, dando mais agilidade à movimentação da personagem. Sobreviver em Dandara significa aprender a reagir com o salto e as flechas em um mundo extremamente dinâmico. Os inimigos do game estão aí para te atrapalhar nessa missão e são bastante agressivos, deixando a aventura um pouco mais difícil. O game ainda herda algumas ideias de Dark Souls, ou seja, morrer significa voltar ao último ponto de salvamento, que aqui não são fogueiras, mas sim acampamentos.
Dandara tem uma história subjetiva que permite diferentes interpretações e se passa em um mundo que guarda muitos segredos e referências ao Brasil. No início do game, a gente é apresentado a Dandara como uma guerreira que desperta com a missão de libertar o povo de Sal de uma ameaça chamada opressão. A opressão é representada por líderes militares. Sob a influência deles, os habitantes de Sal perderam seus poderes, que advém da criatividade e da arte. E é aí que entra uma das primeiras interpretações possíveis para Dandara. A história do jogo soa como uma alegoria de como regimes autoritários e opressores sacrificam as liberdades individuais e as identidades das pessoas. O jogo também transmite a ideia de que a arte é um meio de combater o autoritarismo e a força bruta. Dandara conta com a ajuda de músicos e pintores que encontra pelo caminho para reunir forças e meios de enfrentar a opressão. A trama remete diretamente à ditadura militar do Brasil, que começou em 1964 com o exército aplicando um golpe de Estado e tomando controle do país do presidente João Goulart. Durante a ditadura, o exército se colocou contra a classe artística, censurando expressões culturais como a música e peças que faziam críticas ao regime. Não coincidentemente, o primeiro chefão de Dandara é um militar chamado Augustus. A luta ocorre no Templo da Criação, após Dandara reaver o poder da pintura e da música. Augustus é um rosto gigante e enfurecido, que vai tentar acabar com você com a força bruta. Ele usa um chapéu com um brasão que lembra muito do exército brasileiro e diz para Dandara que está ali porque precisa silenciar a primeira área do game, a Vila dos Artistas. Dandara também parece querer fazer referência à forma como a equipe da Long Hat House enxerga a arte e como eles se sentiram durante o processo de desenvolvimento do game. A maior pista disso é que a protagonista encontra durante o início da jornada, na Vila dos Artistas, um personagem chamado Tomás, que controla a música. O NPC lembra Thomas Kaufmann, responsável pela trilha sonora do jogo. No game, o NPC reclama que ninguém o escuta por conta do regime da opressão no Sal e pede a ajuda de Dandara. Na Vila dos Artistas, ainda há o encontro com Johnny B, um NPC que te dará o poder de soltar foguetes e destruir paredes de pedra. O personagem fala para Dandara que cria regras divertidas e parece representar um dos desenvolvedores do game. Na sala onde está o Johnny B, é possível encontrar um Nintendo Switch, um computador, além de bonecos do Mega Man e da Samus, de Metroid. Os bonecos representam duas das influências de Dandara. E apesar de se inspirar em títulos gringos, este é um jogo que tem orgulho de ser brasileiro e que a todo momento mostra mais da cultura do nosso país. A começar pelo Sal. O ambiente do jogo é apresentado no início do game como um conjunto de cortiços, tipo de residência comum no Brasil do século XIX. Este é um exemplo das muitas referências em Dandara que serão notadas apenas por brasileiros. A Vila dos Artistas, por exemplo, possui as nossas placas de trânsito, indicações de ruas, caçambas de lixo e até mesmo um bar chamado Garantido, com mesas e cadeiras de plástico. E se você é mineiro, o time de referências ao Brasil em Dandara só aumenta. O local recria o Buritis, bairro de classe média alta da capital Belo Horizonte, e tem entre seus grafites vários desenhos de um bolinho. O bolinho é um personagem criado pela grafiteira Maria Raquel Bolinho. Ela já pintou centenas de versões do mascote pela capital de Minas, com o objetivo de colorir a cidade e dividir com milhares de pessoas sua paixão por doces, bolos, cupcakes e a arte. O game ainda faz algumas referências mais cabeçudas que até renderiam um Game Curso 8000, mas a gente vai tentar simplificar. A jornada de Dandara a fará encontrar um local chamado Clube da Esquina. Clube da Esquina é o nome do movimento musical com Milton Nascimento, que na década de 60 reuniu jovens músicos de Minas Gerais que queriam trazer elementos da música africana e do rock para a bossa nova. Uma outra referência muito legal está no encontro com uma das primeiras personagens que Dandara conhece. Ela é uma NPC gigante com pés desproporcionais chamada Tarsila.
A Tarsila do game é uma referência à pintora Tarsila do Amaral, estilizada em Dandara como sua pintura mais conhecida, o Abapuru. O Abapuru é justamente o quadro mais valioso da arte brasileira e até hoje representa o movimento de antropofagia cultural pregado na Semana da Arte Moderna de 1922. A antropofagia é um sinônimo para canibalismo. Esse termo foi promovido pelo poeta paulista Oswald de Andrade. Na década de 20, ele defendia que a arte brasileira precisava devorar a estrangeira, assimilando referências, mas criando uma identidade própria, com elementos resgatados na nossa própria cultura. A referência a Tarsila do Amaral e a Abapuru não são gratuitas em Dandara. O game é reverenciado por ser a antropofagia cultural dos games. Além de ser um jogo brasileiro inspirado no padrão de qualidade da indústria gringa, o trabalho da Long Hat House vai além e resgata diversos elementos da nossa história e da nossa cultura para montar a sua trama. Dandara guarda muito mais referências e segredos, além de possibilidades de interpretação para sua história. Alguns desses elementos a gente já falou aqui. Outros você precisa jogar para descobrir e interpretar do seu jeito. Depois conta pra gente o que você achou do jogo usando a hashtag GameShark no Twitter. Para completar, o game ainda ganhou uma versão definitiva chamada de Trials of Fear Edition, lançada de graça em março de 2020. A expansão adiciona 3 áreas novas para explorar, um novo e grande chefe, poderes e mecânicas inéditas, mais músicas, um final secreto e um conteúdo desafiador. Olha, fica aí a dica para quem está querendo jogar um game indie de qualidade e prestigiar o mercado brasileiro de games. Dandara é um dos jogos mais desafiadores e dinâmicos que eu já joguei. É igualmente prazeroso e viciante, já que o gameplay exige muita atenção e habilidade por parte do jogador. O GameShark volta já para falar quem foi Dandara dos Palmares, personagem histórica que inspirou nossa protagonista de hoje. E mais, tem também uma entrevista exclusiva com os desenvolvedores do game, não sai daí.